título do nosso sermão de hoje é Riquezas em Cristo. O texto se encontra em Efésios, no primeiro capítulo, do versículo 15 até o versículo 18. Nós estamos dando continuidade agora nós terminamos aquela primeira oração, aquele cântico maravilhoso que o apóstolo Paulo cantou até o versículo 14, e hoje nós estamos entrando na segunda parte do primeiro capítulo. O texto se encontra novamente do versículo 15 até o versículo 18 do primeiro capítulo do livro de Efésios. Assim nos diz a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Amém. Meus irmãos, nas primeiras partes deste capítulo, nessa primeira parte, nós podemos ver Deus sendo manifesto de uma forma tremenda, Deus sendo glorificado, e o apóstolo Paulo, cada hora, falando mais e mais e mais, e se derramando, e falando aquelas coisas magníficas a respeito de Deus, de como Deus, no seu supremo poder, na sua infinita misericórdia, Ele se compadeceu de nós antes dos tempos da eternidade, como Ele, pelo seu decreto eterno, pela sua eterna força, pelo seu eterno poder, Ele nos escolheu em Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou, Ele nos redimiu, e como Ele, com todo o seu poder, fez fazer em Cristo, fez convergir, fez se realizar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, e todas as coisas criadas por Deus se encontram agora novamente reunidas e reconciliadas na pessoa de Cristo. Mas, meus irmãos, este decreto que foi realizado por Deus desde os tempos eternos, Ele teve no seu tempo presente, na sua forma atual, no tempo e no espaço, a forma como Ele é manifesto na vida dos crentes. Meus irmãos, nós poderíamos falar e nós poderíamos aprender das gloriosas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Nós poderíamos falar de coisas magníficas que nos esperam na glória eterna. Mas, meus amados, eu posso dizer para vocês que essas coisas seriam inúteis, ou elas seriam de muito pouca utilidade, se caso elas não tivessem a sua aplicação no tempo presente. Se caso, meus irmãos, este decreto eterno de Deus, ele não tivesse força no momento e na realidade das nossas vidas, no momento em que nós vivemos entre os irmãos e com certeza também no mundo lá fora. E o que acontece agora é que o apóstolo Paulo, após ter falado todas as coisas magníficas até o versículo 14, ele vira agora e ele passa a falar com os irmãos em Éfeso. Inclusive, algumas pessoas falam assim que ele não pode ter sido em Éfeso, porque ele esteve em Éfeso por muito tempo, e no texto ele começa a falar: eu também, tendo ouvido falar da vossa fé. Aí dá a entender que o apóstolo Paulo não conhecia esses irmãos da cidade de Efésio, porque ele diz que ele ouviu falar da fé desses irmãos. Mas como eu disse na introdução da carta, eu vou fazer uma recapitulagem dos irmãos aqui. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando ele esteve na cidade de Éfeso, ele era mais ou menos aproximadamente no ano 50, entre o ano 54 e o ano 56. E ele, quando escreveu essa carta, era aproximadamente o ano 62. Na realidade, entre o ano 56 e o ano 58, o apóstolo Paulo encontrou com os irmãos de Éfeso, com os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele estava na sua viagem indo para Roma, e ele pediu que os irmãos, os presbíteros da igreja de Éfeso, pudessem encontrar com ele na sua viagem, quando ele estava indo para Roma, para, como diz, ser morto, né? Ele agora pediu
pediu que os irmãos estivessem com ele, e naquele instante, naquela reunião que ele teve com os irmãos, ele falou com os irmãos, e nós vemos a respeito disso em Atos, ele disse: irmãos, cuidado, porque uma vez que eu estiver partido, surgirão no meio de vós pessoas, e eles tentarão desviar vocês da fé verdadeira, eles vão tentar tirar de vocês o amor fraternal, eles vão semear a discórdia no meio de vocês. Cuidado com essas pessoas. E agora este apóstolo amado vai embora para Roma, e quando em Roma ele ouve falar a respeito da fé e do amor que existe na igreja e com os irmãos de Éfeso. Meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa magnífica. O apóstolo Paulo, distante, depois de ter tanto tempo sem ver os irmãos, ele tem notícia a respeito do amor e da fé que é presente na vida desses irmãos. Meus amados, quando nós, como igreja de Cristo, temos um amor verdadeiro um pelos outros, quando nós temos um amor verdadeiro que estende não somente a esse grupo pequeno que se reúne aqui, mas também se estende aos outros crentes em Cristo que se encontram distantes, a nossa fé e o nosso amor é falado, as pessoas tomam conhecimento da realidade presente aqui nesta igreja. Meus irmãos, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala que eu ouvi falar da fé que há entre vocês no Senhor Jesus. Mais uma vez, ele agora elimina todas as outras hipóteses, todas as outras ideias de que o homem pode se chegar a Deus através de qualquer outra religião. Ele fala assim: não, a fé que há entre vós no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo. E ele fala: e no vosso amor para com todos os santos. Meus irmãos, amor e fé são as duas coisas, são os dois ingredientes que andam, que sempre estão acompanhados um do outro. Eu vou falar a respeito da fé. Veja bem, a fé dos irmãos de Éfeso era uma fé que era transmitida às pessoas. Jesus Cristo, em Mateus 10, versículo 32 e 33, ele faz uma declaração semelhante a essa. Mateus 10, versículo 32 e 33, Jesus deixa claro, ele fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, que coisa tremenda, meu amado, que coisa magnífica, você ser reconhecido, você ser confessado por Cristo Jesus diante de Deus no dia final. É algo, meus irmãos, magnífico, é algo de nos fazer comover o nosso coração, é algo que traz grande alegria ao nosso coração, é nós entendermos na realidade que ao confessar Jesus Cristo diante dos homens, nós não precisamos nos envergonhar, nós não precisamos de ficar constrangidos, nós não precisamos de ter vergonha, porque nós também seremos confessados pelo Cristo diante de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias onde nós somos colocados de lado. Quando levantamos o nome de Cristo, ou falamos que nós temos fé, nós somos tidos como pessoas estúpidas, como pessoas bobas, como pessoas que estão vivendo a vida fora da realidade. Mas, meus irmãos, aqui nós vemos que não é realidade essas coisas. Aqui nós vemos o apóstolo declarando, e nós vemos Cristo declarando em Mateus que nós temos que confessar a Ele diante dos homens em todas as circunstâncias. E é claro, como nós sempre falamos, nós não somente confessamos Cristo através das nossas palavras, que é algo muito fácil de se realizar, mas muito mais, nós confessamos e professamos Cristo muito mais através do nosso viver, através do nosso comportamento. Este, meus irmãos, é algo que nós podemos ver que havia muito enraizado lá na igreja dos Éfesos. E a outra coisa que o apóstolo Paulo fala é: e o amor por todos os santos. Meus irmãos, hoje eu estava na outra igreja de manhã e nós estávamos falando no livro da segunda carta de João, e era isso, um
dos pontos principais que o apóstolo está sempre falando a respeito, o amor que tem que haver pelos irmãos. Meus irmãos, o amor verdadeiro, o amor sem sentimentalismo mentiroso, aonde você chega para a pessoa, na cara dele, face a face, e fala assim: Dâmaris, eu te amo muito, e quando chega por trás da Dâmaris, você fala mal, você fala que a Dâmaris é uma pessoa difícil de tolerar, que a Dâmaris é uma pessoa muito enjoada. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos isso dentro das igrejas? Quantas vezes nós vemos dentro das igrejas as pessoas falando com um na cara: nossa, que coisa bonita isso, e por trás falando mal e trazendo discórdia, e as outras pessoas de fora, ao observar isso, eles falam assim: cruz credo, que grupo de pessoas mais difíceis, que grupo de pessoas mais complicadas de estar no meio deles. Nós pensamos que às vezes as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, muitas vezes no seio da igreja, mas as pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm mais malícia do que às vezes nós. Mas aqui o apóstolo está falando a respeito do amor verdadeiro. Em 1 João 4, versículo 21, nós lemos: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Novamente em João 3, primeira carta de João 3, versículo 23, o apóstolo João diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Novamente ele fala em 1 João 3, versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e de verdade. Meus amados, amor, ele reflete a realidade através das obras que nós praticamos. O amor verdadeiro, ele não é amor que somente fala, amor somente da língua para fora, mas ele é muito mais em ações. Eu conheço pessoas que eles têm dificuldade em expressar o amor que ele tem pelos outros. Eu conheço pessoas que ele não sabe como falar com carinho, como falar: ô meu irmão, eu te amo. Mas através das ações ele demonstra um amor muito maior do que pessoas que estão falando amo, amo, amo o tempo todo, mas quando o irmão, ou quando o indivíduo, ou quando a pessoa está passando por dificuldade, ele não tem coragem de levantar a mão para poder ajudá-lo. Novamente em Gálatas 5,14, eu estou citando muitos textos porque eu não posso deixar de enfatizar a importância do amor no seio da igreja, porque era isso que estava acontecendo com a igreja em Éfeso, e por isso é que o apóstolo Paulo agora, ele manda essa carta para revigorar aquela igreja, e ele fala com tanta sinceridade, e ele diz que ele não para de agradecer a Deus por causa do amor que existe nessas pessoas. O amor verdadeiro, como nós lemos em Gálatas 5, versículo 14, algo tremendo que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, todos os ensinamentos das Escrituras, eles se resumem no ensinamento de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não adianta nós falarmos que nós amamos a Deus se nós odiarmos o nosso próximo. Não adianta nós falarmos que nós somos pessoas de fé se não existe amor no nosso coração. Não adianta, meus irmãos, nós fazermos todos os atos religiosos, todas as práticas que a religião nos apresenta, se não existir um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que dói com a dor do próximo em nossos corações. Nós somos hipócritas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós somos como uma lata que faz muita zoeira. Se caso nós falamos somente da boca para fora, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar o nome do nosso próximo, nós temos que nos importar com o bom nome das pessoas, nós temos que nos preocupar com o corpo dessas pessoas, nós temos que nos preocupar se essas pessoas estão recebendo os cuidados necessários.
E nós temos que também nos preocupar e amar essas pessoas também, e nos preocupar se as propriedades e se aquelas coisas que pertencem ao nosso próximo realmente estão sendo protegidos e guardados. É uma coisa, meus irmãos, que acontece muita tristeza quando nós vemos pessoas sendo defraudadas dentro das igrejas. Nós vemos irmãos que se dizem crentes defraudando uns aos outros, pegando dinheiro emprestado e não pagando, vendendo carro que vai bater o motor a semana que vem. Meus irmãos, estas coisas, elas são reais, elas são verdadeiras. Alguns de vocês podem rir, mas são coisas verdadeiras, são coisas reais. Pessoas fazendo coisas absurdas uns com os outros, mais interessado em pegar aquilo que o outro com tanta dificuldade conseguiu adquirir, do que preocupado em contribuir para o bem-estar, em contribuir para que haja crescimento na vida daquelas pessoas. E o apóstolo Paulo fala agora: eu não cesso, eu ouvi falar dessa fé e desse amor para com todos os santos que existe no meio de vocês. E aí ele fala assim: eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que nós podemos aprender aqui agora. O apóstolo Paulo em Roma, distante desses irmãos, meus irmãos, estas coisas que estavam acontecendo na vida desses indivíduos não ia alterar em absolutamente nada as circunstâncias da vida do apóstolo Paulo. As coisas para ele estavam de mal a pior. Nós podemos dizer que o seu apelo para César não serviu nada mais, somente para que ele pudesse levar o evangelho para Roma e pregar às autoridades romanas. Foi o único motivo. Ele não iria escapar da morte. Ele tinha conhecimento. Quando ele escreveu para Timóteo, ele diz: eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé, e agora só me resta a coroa da vida, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Palavras do apóstolo Paulo nos seus dias finais. Ele sabia da realidade que estava esperando, e no entanto, o que ele está preocupado? Ele não está preocupado como que ele vai fazer para escapar de Roma, para que ele possa agora, quem sabe, sair de fininho e escapar da sentença que estava sobre a sua cabeça. Não, ele estava assim, eu não cesso de dar graças a Deus nas minhas orações pela vida de vocês. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós não damos graças, nós não temos gratidão a Deus pelas coisas boas que acontecem com o nosso próximo. Alguma pessoa nos conta de uma bênção que ele recebeu na sua vida, ou de algo, de alguma necessidade dele que foi suprida, que Deus às vezes com misericórdia concedeu a ele. E muitas vezes o que enche o nosso coração é a inveja. Muitas vezes o que enche o nosso coração é o desejo de por que essas boas coisas acontecem com ele e não comigo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ao ver a maravilha, as coisas magníficas que estavam acontecendo na vida desses irmãos, ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus por isso, por essas glórias, por essas maravilhas, pelo amor que existe entre vocês, pela graça de Deus que é manifesta através do amor. Eu não paro de dar graças a Deus. E ele diz que eu não paro de mencionar vocês nas minhas orações. Meus irmãos, uma das partes importantes da vida do crente é a oração. Eu já pregamos isso a respeito do exemplo que Cristo deu. Mas agora o apóstolo Paulo também diz, ele constantemente nas suas cartas, ele falava, e ele sempre mencionava, ele não só falava que estava orando pelos irmãos, mas ele também pedia que os irmãos estivessem orando por ele. Meus irmãos, hoje em dia nós temos que uma determinada escala dentro das igrejas, aonde as pessoas que estão mais embaixo pedem oração para aqueles que estão mais em cima, e aqueles que estão mais em cima, eles se colocam em uma postura como se eles não necessitassem de orações, como se eles fossem pessoas de muita proximidade de Deus, que eles nem mesmo necessitam. Eles são aqueles que oram pelos outros, e há de alguém se oferecer a orar por eles. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele sempre dizia: não, eu estarei orando por vocês, mas por favor, não se esqueçam de estar orando por mim também.
Meus irmãos, oração é algo que se torna parte na vida do crente. Gratidão e oração, eles andam e caminham junto. E o apóstolo Paulo, ele não orava para impressionar as pessoas. Ele não escreveu isso aqui, foi para impressionar alguém não. Falou, nossa, aqui homem de oração que é esse apóstolo Paulo. Não, era parte da vida do apóstolo Paulo. Ele estava simplesmente fazendo menção para os irmãos, para que os irmãos soubessem que a sua felicidade e as suas orações eram resultados da fé que era manifesta na vida daqueles irmãos. Meus irmãos, a oração que nós fazemos não é algo que nós fazemos para tentar impressionar homens. Não, nós não podemos fazer isso. 1 Samuel 12, 23, nós lemos: enquanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, e vos ensinarei o caminho bom e direito. Meus irmãos, nós lemos aqui este homem falando que, ai de mim, esteja longe de mim não orar por vocês. A oração, meus irmãos, é parte integral da vida do crente. Em Romanos 15:30, o apóstolo Paulo novamente diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, orando a Deus por mim em todo o tempo. É isso que ele está dizendo. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele colocava ênfase na oração, porque a oração, meus irmãos, é algo que tira a atenção de nós mesmos. Quando nós oramos uns pelos outros, nós tiramos o egocentrismo de dentro de nós. Nós paramos no momento em que nós estamos orando de pensar em nós mesmos e colocamos o nosso pensamento nas necessidades do nosso próximo. Meus irmãos, a vida de Cristo era uma vida de oração, e por isso Cristo era um homem tão preocupado com os outros e menos com ele. A sua preocupação e o seu viver, não somente na cruz, mas em todos os momentos da sua vida, era voltado para orar, para estar em satisfazer, em suprir a necessidade do próximo e não a necessidade dele mesmo. Nós vemos, meus irmãos, aqui no texto bíblico de Mateus 26, 40 e 41, quando Jesus Cristo estava orando e ele pediu Tiago, Pedro e João que subissem com ele no monte, e ele se afastou um pouco para orar, e quando ele estava orando, ele voltou e ele encontrou os discípulos dormindo, e ele repreendeu os discípulos, e ele repreendeu principalmente a Pedro. Ele disse no versículo 40 e 41, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, Pedro, um homem autoconfiante, um homem que confiava na sua força, na sua capacidade, na sua maneira direta de agir, nas suas atitudes, na sua força. Ele agora está sendo avisado por Cristo Jesus: Pedro, a sua fraqueza vai acontecer por causa da sua falta de oração. Meus irmãos, eu sou o primeiro culpado de falta de oração. Eu confesso aos irmãos, eu tenho uma falta de oração, preciso estar mais juntos de Cristo. E é por isso o que aconteceu com Pedro. Logo em seguida, Pedro negou a Cristo por 3 vezes. E quando Cristo viu a atitude de Pedro para com a oração, ele já sabia a sua condição e a situação em que a vida espiritual de Pedro estava. Pedro, vigia, meu irmão, e ora. Era um aviso que ele estava dando. Ele repreendeu com amor e disse: cuidado, vigia e ora. Vigia e ora, para que você não entre em tentação. Eu tenho que falar para os irmãos agora, um parênteses, que não existe oração mais poderosa. Meus irmãos, você não precisa de ligar para ninguém pensando que a oração daquela pessoa é mais poderosa do que a sua. Isso acontece muito em algumas igrejas, de pessoas acreditar que o fulano de tal, ele é mais próximo de Deus, a oração dele é mais poderosa. Ou às vezes eles falam assim: vamos juntar a igreja toda para nós orar por um motivo, como se a quantidade de pessoas pudesse fazer alguma alteração no plano de Deus. Meus irmãos, não existe oração
existe. Isso são coisas, meus irmãos, que são ilusórias, são coisas que são fantasias. Nós vemos que Elias era um indivíduo somente, e ele orava sozinho. Somente ele orava, e a sua oração era atendida por Deus, porque ele orava de acordo com a vontade de Deus. A oração também, meus irmãos, que nós fazemos, não é para mudar a vontade de Deus. Quantas pessoas eu encontro no meu viver, quantas pessoas eu encontro que eles falam assim: eu preciso orar porque eu quero aquela coisa, e quanto mais eu orar, mais chance eu vou ter de adquirir aquilo. É como os espíritas. Eu vou oferecer determinado sacrifício, eu vou oferecer um bode na esquina, eu vou oferecer uma vela acesa para, não sei, Exu, né? o nome daqueles espíritos, porque se eu oferecer determinados sacrifícios, os espíritos vão me conceder determinada coisa. É o mesmo fundamento, é o mesmo entendimento que essas pessoas têm, de que se eles fizerem orar com bastante força, orar com bastante insistência, que eles mudarão o plano de Deus, enquanto que na realidade a oração na vida do crente é submissão à vontade de Deus. A oração na vida do crente é o reconhecimento de se submeter ao Pai. Pai, eu preciso que o Senhor tranquilize o meu coração. Esta era a oração de Cristo. Pai nosso que está no céu, seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade aqui nessa terra, como ela é feita no céu. Essa, meus irmãos, é a nossa oração, porque o Deus, o poderoso, o Criador de todo o universo, Ele quer o melhor para você. Por que você duvida? Por que nós duvidamos que Deus quer o melhor para nós? Por que nós duvidamos que Deus, o Criador da história, Ele vai não saber o que é melhor para mim e para você? Porque você pensa que você sabe mais do que Deus, porque você pensa que a sua sabedoria é maior do que a de Deus, porque você quer algo e você está na dúvida se Deus vai te conceder aquilo. Eu falo com você uma coisa: se aquilo for melhor para você, você pode ter certeza que você vai ter, mas se não for, esquece, porque Deus não vai te dar nada para destruir a sua vida, e se Ele te der, vai ser só para dar lição para você aprender que você não sabe nem orar. Logo em seguida, ele fala a respeito do Pai da glória. Ele fala assim, no meu terceiro tópico, Lenice, ele fala assim: nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Meus irmãos, é impossível, não existe outro Deus a não ser o Deus do Senhor Jesus Cristo. É por isso que os judeus, é por isso que os muçulmanos, e é por isso que os budistas e qualquer outra religião, eles jamais vão alcançar o céu, eles jamais vão chegar ao céu, porque eles tentam chegar ao céu sem Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala: porque o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Deus de Cristo é o Deus criador do céu e da terra, o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai da glória. Meus irmãos, nós não podemos nos chegar a Deus exceto através da pessoa de Cristo, e Cristo somente, e Cristo, através de Cristo e de Cristo somente, e de ninguém mais. Em 1 Coríntios 2:2, o apóstolo Paulo fala: e nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Em Hebreus 6:13, Hebreus 6, versículo 13, versículo 14, o autor diz as seguintes palavras: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente seria abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Meus irmãos, esse Deus que fez a promessa a Abraão, Ele é o Deus do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que através da pessoa de Cristo, Ele cumpriu todas as suas promessas para Abraão. Você, meu amado, jamais pode se esquecer de se aproximar de Deus através
de Cristo Jesus, porque você jamais vai alcançá-lo. E ele fala que ele não cessa de pedir a Deus para que dê alguma coisa para os irmãos de Éfeso. Mas o que, meus irmãos? O que Deus pode dar a esses irmãos? O que é que o Senhor, o que é que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus para esses irmãos de Éfeso agora? Eles falam assim: eu estou pedindo a Deus para que Ele dê a vocês um cavalo para puxar uma carroça dessas que os romanos puxam por aí, a mais moderna que existe. Ou ele falou assim: eu vou pedir a Deus por vocês, para que vocês comprem uma geladeira nova, ou para que vocês inventem a geladeira, que você ia ficar rico, né? Certo que não tinha luz, então não ia adiantar muito não. Meus irmãos, não, ele não pede bens materiais, ele não pede riquezas, ele não pede nada dessas coisas. Não é que é errado nós pedirmos a Deus essas coisas não, viu? Nós podemos pedir a Deus também. Nós podemos falar: Senhor, eu estou planejando fazer isso, o Senhor pode me ajudar, eu tenho a sua bênção nessas coisas, porque tudo na nossa vida requer a bênção de Deus, viu, Nina? Tudo na nossa vida, minha irmã, requer a bênção de Deus. Se você vai procurar um trabalho novo, se você vai procurar uma casa nova, se você vai procurar qualquer coisa, você pode e deve pedir a bênção de Deus por essas coisas na sua vida. Não é errado você fazer isso, é recomendável. Mas, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo pede para esses irmãos é algo muito maior, é algo, meus irmãos, que vai além de todas essas coisas. Ele fala assim: eu peço ao Deus do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, não existe bens, não existem riquezas, não existe nada neste universo que pode se comparar com a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos deixar de lado, e é por isso que o apóstolo diz: eu peço a Deus que Ele dê a vocês sabedoria, e dê a vocês a revelação do conhecimento de Deus. Ele fala que Ele não pede sabedoria de homens, porque logo antes nós vemos em Romanos 2 que o apóstolo Paulo fala que ele propôs não saber nada diante dos irmãos de Coríntios. O apóstolo Paulo desprezava o conhecimento humano, ele desprezava, eu quero me deixar claro para vocês assim, ele desprezava no sentido que ele sabia, ele tinha muito conhecimento, mas ele sabia que este conhecimento era fútil, era inútil. Ele pode nos ter muita utilidade aqui nesse mundo, mas o conhecimento que vai nos levar à glória é o conhecimento de Deus, o conhecimento que vai nos ajudar nos nossos relacionamentos, é a sabedoria que provém dos altos céus, aquilo que vai nos trazer felicidade, aquilo que vai nos trazer uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus. Meus irmãos, esta sabedoria que provém dos altos céus, é a sabedoria que o apóstolo Paulo pede para os irmãos de Éfeso. E ele fala: e também peço a Deus revelação. Meus irmãos, não é a futilidade dessas revelações que vocês veem nas igrejas por aí, essa coisa fútil, essas mentiras disfarçadas, essas mentiras mentirosas, onde as pessoas falam assim: eu tenho uma revelação para você. Uma menina, coincidentemente, uma menina me ligou recente, e ela tem um sonho tremendo de conseguir um green card. Ela ama os Estados Unidos, ela dá a sua vida, se tiver como, para ter um green card. É certo que ela morre e não vai poder usar o green card, mas ela ama esse país e ela gostaria demais de ficar aqui. E há poucos dias atrás ela foi numa igreja, e ela ligou para mim na segunda-feira, e ela falou comigo que ela tinha ido numa outra igreja antes, no domingo anterior, e lá uma pessoa que estava falando na frente falou que Deus ia conceder para alguém ali naquela igreja uma coisa que a pessoa desejava demais. E ela ligou para mim e falou: isso foi para mim que ele falou. Falou para você e falou para mais 300. Falou para você e falou para mais 300. Meus irmãos, são palavras fúteis, palavras mentirosas, palavras inúteis. Tem procurando alguém aqui que está com a dor de cabeça hoje. Como é que você vai saber? Calma, irmão. E se tiver 5, e se tiver 10, e se tiver 15? Todo aquele que tiver com dor de cabeça
é você ver Deus face a face, é você arrancar o véu e ver Deus na pessoa de Cristo, é você arrancar todo o que há obscuro, toda a nuvem, toda a sombra, e você agora vê Deus na pessoa, no exemplo de Cristo, no amor de Cristo, no falar, no agir, no se preocupar com os outros, no cuidar do próximo. Meus irmãos, este é a revelação, é o tirar a cortina que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você é algo muito mais, de nos revelar se amanhã nós vamos ter um acidente de carro ou se nós vamos ganhar na loteria. Essas coisas não fazem diferença quando você tem a revelação de Deus na sua frente. Essas coisas elas não têm importância quando você vê Cristo face a face. Porque quando você vê Cristo, quando você vê a pessoa de Deus em Cristo, quando você vê o amor de Cristo, quando você vê a grandeza e a glória de Deus na pessoa de Cristo, não existe nada mais que importa para você, nem mesmo a morte, como nós lemos na primeira pergunta do Catecismo a semana passada, que o único consolo que eu tenho na vida e na morte é que eu pertenço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta é a revelação de Deus para mim e para você. Esta é a revelação da glória que o apóstolo Paulo pede. Veja bem, eu peço o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ele continua falando para que sejam iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam o quê? Para que vocês saibam a esperança que existe dentro de vocês, para que vocês saibam da esperança que existe no seu coração. Meus irmãos, hoje em dia nós temos essa palavra esperança como algo muito de fantasia. Nós entendemos esperança como algo que nós às vezes podemos obter ou não. Nós esperamos talvez a possibilidade de conseguirmos um trabalho melhor, ou em alguns casos nós esperamos determinadas coisas na nossa vida, mas nós não temos a certeza a respeito dessas coisas. Então, quando nós lemos na Bíblia a respeito da esperança das promessas de Deus, nós também colocamos este mesmo sentimento sobre esse tipo de esperança que nós vemos na palavra de Deus. Nós falamos assim: eu espero nas promessas de Deus, mas talvez elas vão acontecer e talvez elas não vão acontecer. Deus prometeu que Ele vai cuidar de mim, mas talvez, quem sabe, Deus pode esquecer de mim em alguma hora. Quem sabe, em algum momento, Deus pode estar muito ocupado, fazendo alguma coisa muito importante, numa hora em que eu vou ter grande necessidade. Quem sabe nessa hora, Deus vai esquecer de olhar por mim, né, Vivi? Na hora da prova lá, né? Se Deus estiver ocupado ensinando os outros meninos lá, quem sabe Ele vai esquecer de te iluminar para você poder tirar a nota boa, né? É isso que às vezes nós temos por esperança, mas o que a Bíblia fala de esperança, meus irmãos, é algo profundo, é algo arraigado, é algo firme, é algo que não pode ser mudado. Essa esperança que a Bíblia fala não é esperança de algo que pode ou não vir a acontecer, mas é uma convicção plena, é uma esperança firme, é uma roupa, é uma esperança, é algo que está completamente firme, que está completamente arraigado e que não vai mudar. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus, a riqueza de Deus que nos é oferecida em Cristo Jesus, a qual nós já possuímos, elas não vão falhar. Eu não posso cansar de falar para os irmãos que essas promessas, elas não vão falhar. A palavra de Deus, meus amados, ela vai se cumprir. Nos meus dias de mais dificuldade, eu vou falar para os irmãos que talvez vocês vão fazer o mesmo na casa de vocês. Quando a depressão vem na minha vida e eu estou deprimido, quando eu tenho problemas com minha família, quando eu tenho problemas com o meu trabalho, quando eu tenho problemas que eles estão acima daquilo que eu vejo a solução para eles, eu pego a Bíblia, eu abro a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e eu leio os 8 primeiros
versículos. Eu leio os 8 primeiros versículos de Apocalipse 21, meus irmãos, e eu choro nos pés do Senhor, e eu choro nos pés do Senhor, e eu fico aguardando, ansioso, o dia em que esta promessa vem a ter o seu cumprimento. Eu vou encerrar nosso culto hoje lendo exatamente essas promessas. Antes, eu vou ler um texto que eu estava decidido a ler. Você encontra em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 3. Ele fala: o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Meus amados, o apóstolo João estava falando: eu toquei, eu encostei as minhas mãos na pessoa de Cristo, eu vi com os meus olhos a promessa da vinda de Cristo, que se cumpriu pela promessa de Deus, pela palavra de Deus. Eu vi, ela foi manifesta, nós testificamos a respeito, nós anunciamos a vida eterna para vocês, porque nós temos a convicção, porque foram coisas que nós vimos, e essas promessas elas vão se cumprir, e a promessa de Deus na sua vida, meu amado, ela também vai se cumprir, e a sua esperança, a esperança da vossa vocação, a esperança do seu chamado não é vã, porque ela é firmada na promessa que Deus fez. João, no final da sua vida, no último livro das Escrituras, no último momento em que Deus falou com a humanidade, no último momento em que Deus deu a sua última palavra para o ser humano, ele diz, através do profeta e através do apóstolo João, as seguintes palavras, porque estas são as palavras que consolam o meu coração. A Lenice vai colocar no texto, eu não sei, é um texto longo. Essas palavras consolam o meu coração nas minhas horas de luta, nas minhas horas de dificuldade, nas horas em que eu estou deprimido. O apóstolo João falando a respeito da gloriosa visão que ele tem do novo céu e da nova terra. E ele diz as seguintes palavras: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E agora ele fala dessa visão maravilhosa: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus irmãos, existe uma grande promessa, existe uma grande riqueza que nos é oferecida em Cristo Jesus. Meus irmãos, esta riqueza nos é oferecida hoje, nos é oferecida agora, se nós somente pela fé crermos em Deus e na sua promessa. Meus irmãos, essa riqueza é incomparável e ela não tem medida, e ela nos é dada na pessoa de Cristo Jesus. Recebamos esta riqueza e tenhamos convicção plena da promessa de Deus que nos foi feita. Oremos ao Senhor.